Boa noite, irmãos e irmãs. Continuando aqui com o estudo da Santa Doutrina, 1 Coríntios, seu capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também toda, trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não o houveras recebido? Continuando aqui. Já estáis fartos? Já estáis ricos? Sem nós reinais? E quisera reinasses, para que também vós... Não, perdão. E quisera reinasse, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nós por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até a presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei
Não as palavras do que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Lembrando aos irmãos que estão em comunhão que podem fazer um pensamento, um comentário. Boa noite. Boa noite, irmão. É, esse capítulo aí, ele, como a gente está buscando, né, assim, conhecer a sã doutrina e a sã doutrina. Tá dando para me ouvir, primeiramente? Então, beleza. Então, boa noite de novo. Você dando boa noite aqui, mas sem ter certeza de que estavam me ouvindo. Como a gente está buscando assuntos a respeito da sã doutrina, doutrina são ensinamentos sãs, né, a respeito da palavra. Nesse capítulo 4, a gente não vai achar, propriamente, nenhum ensinamento de Paulo, né, então, pelo visto aqui, né, a respeito das revelações dele, que ele recebeu de Deus. Mas aqui o que a gente vê é que Paulo está dando a prensa nos Coríntios por falta de consideração, até pelo apostolado dele. E, e ele aí vem discorrendo, nesse capítulo 4, dizendo que os coríntios, pelo fato de terem muitos dons, não pode descer um pouco mais aí? Acho que ele fala assim, estás ricos, fartos, né? Primeiramente no site aqui, a gente pode ver aqui no versículo 7, e assim, porque quem te faz diferente, e que tu tens, e que tens tu, que não tenhas recebido, e se o recebeste, porque te glorias, como se não o houvera recebido? Isso aqui já é um alerta, né, para os coríntios, porque todos os dons que eles receberam de Deus, né? A salvação, vamos colocar, o Espírito Santo, que eles receberam, tudo foi recebido de Deus, não vieram, não veio deles, isso aí. Mas só que os coríntios estavam se achando, estavam inchados. É por isso que essa carta, 1 Coríntios, existe para nós, principalmente para as assembleias, né? Para que não caiam no mesmo erro de inchaço, assim, de tratar até as coisas do Senhor, através de Paulo, como coisas sem, sem, sem muita importância, né? É o que Paulo está trazendo aqui. É o que acontece um pouco hoje, infelizmente, as cartas de Paulo não são consideradas. Não vou dizer assim que, que no sistema os irmãos não leiam desprezado totalmente, né, isso não, mas não é considerado como deveria ser considerado. E esse capítulo 4 eu vejo muito referente a esse sentido aí, a essa questão. Os irmãos fiquem à vontade para me ajudar também na correção do pensamento.
E os coríntios ali, eles tinham todos os dons, não faltava dons para eles. Mas do jeito que eles estavam agindo, a gente vai ver mais tarde, né, que se a gente for lá no 1 Coríntios 14, a gente vê a respeito disso. Então eles estavam inchados, ou seja, estavam se achando. E acredito até que chegando a julgar o apóstolo, a julgar Paulo, né? Os apóstolos, porque Paulo aqui traz até o sentido aqui, o assunto a respeito de outros apóstolos também, né? Ele fala de nós, somos assim, e vós, tal, né? Nós somos fracos, vós fortes. E, e aqui no 8, Paulo vem falando, estás fartos, né? Tem os dons, tem todos os dons, estão cheios de conhecimento, estás ricos, cheio de conhecimento, vou colocar aqui da minha forma, sem nós reinais, né? E Paulo diz assim, e quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Isso aqui ele está falando do reinado do Senhor no milênio, né? Que todos os santos, a igreja, vai estar reinando com o Senhor. E aí Paulo traz aqui, quisera reinasse, né? Se esse tempo já tivesse chegado, porque eles também, Paulo estaria junto com esses daí, dos coríntios, reinando também com eles, né? Ao lado do Senhor Jesus. Então, nessa carta aqui, ou nessa carta que eu, desculpa, nesse capítulo aqui, a gente não vai encontrar o assunto direto, assim, de um ensinamento de Paulo, mas essas repreensões, a demonstração, que ele, no finalzinho, ele fala de demonstração, ele dá essa repreensão antes também, por eles estarem se achando demais. Isso é um espírito que pode também pousar em nós, vamos dizer, né? Da gente se achar alguma coisa por ter conhecimento. Conhecimento das escrituras. Isso acontece, assim, não querendo falar do sistema, mas eu já vi casos, assim, né, vamos dizer, de pessoas envolvidas no sistema, pastor, né, que quando vai lá, que um irmãozinho, simplesinho, fala alguma coisa que é realmente uma palavra, quem é você? Né? Quem é você para falar comigo? Você tem curso de teologia? Você, aquela coisa toda, você acha assim? É um espírito de crítica, de soberba. E os coríntios, eles estavam nesse estado. Eles estavam ensoberbecidos. E estavam fazendo as coisas do jeito deles. Paulo já tinha estado com eles, não lembro direito se algum irmão souber, mais de um ano e pouco, sei lá, ensinando a eles. Tanto assim, na carta, Paulo fala isso. Mas eles caíram nesse estado aí, de soberba. E precisou Paulo vir falando a respeito dessas coisas, né? A gente também tem que tomar cuidado a partir desse, vamos dizer assim, desse capítulo 4 aqui, o que Paulo está falando a respeito do estado dos coríntios, né? A gente não vai ver aqui propriamente uma ação doutrina, um ensinamento, uma revelação de Paulo. Mas, assim, esse relacionamento conturbado dos coríntios com Paulo aqui. Meu irmão, fica à vontade aí também para estar ajudando ou não. Mas quando a gente chegar no capítulo 5, aí já vai ter algo referente a julgamento na Assembleia. Esse capítulo 4 de Coríntios remete, irmãos, o que o próprio apóstolo falou sobre eles no início, no primeiro capítulo. Vou colocar aqui. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, no Senhor, no caso, em toda a palavra e em todo o conhecimento.
Então, aqui é no primeiro capítulo. E como esse espírito que o irmão trouxe, né, pode atrapalhar. Atrapalhar não, é como se perder o que tem, né? Então, andar em carnalidade, como vemos muito nessa assembleia, levaram o apóstolo a repreender muito a, essa assembleia de Coríntios, né? Então, assim, nós vemos através desse primeiro capítulo, principalmente quando ele fala, né? Em tudo, os coríntios foram enriquecidos na palavra e no conhecimento. E, posteriormente, nós só vemos o apóstolo repreendendo eles, né? Exortando eles. Então, é falta de vigilância mesmo. E como até o irmão falou, se nós não vigiarmos, irmãos, isso acontece. E só vou acrescentar, não só no sistema, mas também os irmãos reunidos, né? Porque, como fala os irmãos, nós estamos ainda na carne. Ô, Jefferson, algum irmão ia falar aí? Desculpa. Eu tinha encerrado. Ah, eu tinha a impressão de que algum irmão também estava com o microfone aberto aí falar. Volte naquele capítulo 1, lá naquele, próximo daquele versículo lá que você leu, que é interessante aí. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, esse no 4 aí, versículo 4. Olha aí, Paulo, ele sempre dava graça, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Eles receberam realmente conhecimento, eles foram realmente enriquecidos, como foi lido aí, bem lembrado aí que Jefferson lembrou, em toda a palavra, em todo o conhecimento. E Paulo dava graça por isso. Só que eles se descuidaram. E, e aí criou-se toda essa confusão lá nessa assembleia de Corinto, dos Coríntios. Eles começaram a se ensoberbecer pelos dons. Aqui, nesse começo, Paulo diz assim, sempre dou graças, mas depois, no decorrer das cartas, Paulo diz assim, irmãos, nisto não louvo, não vos louvo, não é louvar a Deus, não vos louvo, isso que vós faz assim, assim, assado. Nisto, irmãos, também não vos louvo. Nisto, irmãos, assim começa a falar, Aqui no início, Paulo dá graça porque realmente eles tiveram do Espírito Santo essa obra neles. O Espírito Santo dotaram os coríntios realmente de conhecimento, como está escrito aqui, né? A palavra de Deus e conhecimento. Mas eles caíram no estado de soberba e de carnalidade, como o irmão falou aí. E aí precisou Paulo agora, né? Paulo escrever essa carta fazendo correção de um monte de coisas que pode acontecer com as assembleias também hoje. Não somos melhores do que esses irmãos nossos aí de Corinto. Isso é um alerta para cada um de nós também. Porque a gente pode pensar assim, isso foi lá em Corinto, que não sei o que lá, não, nada disso. No início da carta diz que é para
para os coríntios e em todo lugar para os que invocam o nome do Senhor. No versículo 1, você pode ver aí mesmo. 1 e 2, né? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus, que está em Corinto. Aos santificados em Corinto, em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aí não está falando só para os coríntios, não. A carta está sendo usada para os coríntios, porque lá eles caíram nesse estado. Mas está falando de todos os santos, em todos os lugares. Isso aí é para todos nós, e devemos estar muito atentos nisso aí. A gente sabe que hoje o testemunho dado pela igreja, vamos dizer assim, a profissão cristã, melhor falando, né, a cristandade, é estado de mornidão, ou seja, indiferença à palavra de Deus. A gente vê lá, Apocalipse 3, com Laodiceia, né? E caímos nesse espírito aí, de mornidão, de indiferença. Tanto faz isso, tanto faz aquilo. A verdade não está sendo importante. Se uma pessoa se levanta e começa a falar algo muito bonito, filosófico, poético, romântico, emocionante, e toca a pessoa na alma, mas que não vem de Deus, a pessoa se apraz com isso aí, fica satisfeita com isso. Aí você vai e apresenta, olha, a palavra de Deus, ela está falando isso, não tem importância. O que importa é que eu gosto disso aqui. É o que acontece hoje, né? Cada um vai para o lugar que gosta. Não buscando realmente a veracidade da palavra de Deus. Graças a Deus, independentemente dessas coisas aí, de nossas falhas, como testemunho, essas pessoas que estão salvas, elas vão sair daqui quando se houver, vier arrebatar ela, e isso nada impedirá, nada vai nos separar do amor de Deus. Mas que o testemunho está realmente falido, está falido, a gente pode olhar ao redor. E a gente vê aqui, na Assembleia lá de Coríntios, os santos ali, né? Enriquecidos da palavra, de poder, de dons, não souberam usar isso aí, quiseram usar para a própria glória, e não para a glória de Deus, acabou caindo na carnalidade. Até aqui. Só vou colocar aqui o. Não sei se foi. Você pensou nesse capítulo aqui, Dal, na sua fala, no início da sua segunda fala. No decorrer aí tem alguns novos logos, né? É, Paulo falando, só é, dando de uma forma genérica, geral, né? sim, sim, sim. É, aí já é, podemos dizer que aí é a continuação de outras inúmeras exortações e repreensões que o apóstolo está dando, né, nessa assembleia, né? Volta aqui para o texto, irmão. Um ponto interessante aí também, irmãos. Está me ouvindo aí? A chuva não está atrapalhando, não, irmãos? Está chovendo aqui, está fazendo um barulho, não sei se está atrapalhando aí. Tá Está me bom, meu. ouvindo normal? Sua Está voz está ouvindo? boa. Tranquilo. Então o barulho só é para mim aqui.
Tá chovendo forte aqui. Um ponto interessante também, irmãos, de se observar, é que aqui é a continuação, né, do capítulo 3, capítulo 4, e parece que ele chama muita atenção para a questão dos mestres, né, dos que estavam ensinando, né? E aí ele vai mostrar que esses mestres, eles estavam buscando muito o louvor, né, do mundo, né, a aprovação do mundo. Certamente estavam todos ali, mas principalmente os mestres, né? E aí por isso que ele vem falando que ele fala, eu falei isso por semelhança, né, a mim e a Apolo e tal, porque ele não quis referir o nome, né, desses mestres que estavam causando esses problemas no meio ali da Assembleia. E aí depois ele vai fazer uma demonstração de como é um apóstolo, né, de como deveria ser alguém que realmente está preocupado, né, com os outros, né? E aí ele vai falar que somos loucos por amor de Cristo, vós sábios, nós fracos, vós fortes, vós ilustres, nós vis. Aí ele vai falar que até esse presente hora nós sofremos fome, falando aqui dos apóstolos, fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados. E bem dizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Então aqui, certamente, ele deixa claro como é realmente que deveria se portar alguém que quer ensinar, ou alguém que está numa posição de mestre, ou, entre aspas, de liderança, né, sobre a Assembleia, sobre o rebanho, né? E não deveria ficar buscando o louvor do mundo. É por isso que ele vai falar logo no início, né, que vai ter o louvor de Deus. Então deveria buscar o louvor de Deus e não o louvor dos homens ou uma posição no mundo. Então o que estava aparecendo aqui é que esses mestres, principalmente, eles estavam muito preocupados com a sabedoria do mundo, eles estavam muito preocupados com a posição no mundo, com a aprovação do mundo, né? E não é isso que tem que se buscar. Deve-se buscar a aprovação de Cristo, o louvor de Deus, e não dos homens. E a gente vai encontrar em outros lugares falando isso, né? Acho que o apóstolo Pedro vai falar, né? Não busco agradar aos homens. Paulo vai falar, persuado eu agora aos homens. Alguma coisa assim. Então, sempre mostrando que não... a intenção, que aí também está falando sobre desígnios do coração e que isso seria manifestado depois, né, pelo Senhor, as motivações pelo que a obra estava sendo feita, né? Então que tinha que ter esse cuidado, né? Qual é o desígnio, né, do coração ali? Qual é a intenção? O que te motiva a fazer a obra, né, no Senhor, para o Senhor? O que está te motivando? Então essa é uma questão que realmente deve ser perguntada. Cada um sempre deve se perguntar, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a intenção do meu coração? É para o Senhor? É no Senhor? É para a edificação realmente dos que me ouvem? Ou eu estou querendo aprovação? Ou eu estou buscando louvor? Ou eu estou buscando um lugar ao sol? Isso é muito da nossa natureza, irmãos. Isso é muito da nossa carne. Então isso aconteceu lá e o Senhor deixou isso escrito para que hoje a gente possa aprender que não devemos buscar a aprovação dos homens, e sim a do Senhor, né? No que concerne ao Senhor, na sua obra, nas coisas que são feitas no Senhor, para o Senhor. Então o que parece era que esse era um ponto-chave desse capítulo, que era essa questão desses mestres buscando esse louvor dos homens, buscando a aprovação, né? Andando, como ele vai falar, né, já estão enriquecidos e tal, já reinais. Então eles estavam buscando esse lugar ao sol no mundo, né? Não entendendo que o cristão, ele é rejeitado pelo mundo. E era isso que aí o apóstolo agora mostra o inverso, né? Olha como somos nós, apóstolos, rejeitados pelo mundo. Não temos um lugar no mundo.
E aí ele mostra com riqueza de detalhes, como já lemos aqui, o quanto eles eram rejeitados pelo mundo. Eles não tinham esse lugar. E que não cabe ao cristão esse lugar, né? Como ele vai falar lá com Timóteo, né? Os que realmente buscam ao Senhor, alguma coisa assim, eles serão perseguidos. Vão sofrer perseguição. Aqueles que buscam viver uma vida em piedade, né, no Senhor, vão sofrer perseguição. E isso não estava acontecendo, né, com os coríntios, nem com os mestres, não estavam mais sofrendo perseguição, estavam praticamente de mão dada com o mundo. Tanto que a gente vai ver no capítulo seguinte que tinha um jovem, né, que estava cometendo um pecado tamanho que nem entre os gentios se nomeava. E o que estava acontecendo lá com os coríntios? Eles nem ao menos se entristeciam. Paulo vai falar, vocês nem se entristeciam. Olha que ponto, que um pecado que nem entre os gentios se nomeava, entre os pagãos, e eles nem se entristeciam, né? Não era para não disciplinou, não era nem isso ainda que estava sendo dito, né? Não era porque talvez não tinha ainda acontecido uma situação assim para saber o que poderia ser feito, mas ao menos poderia ter se entristecido, ao menos poderia ter clamado ao Senhor o que deveria ter sido feito, já que tinha um jovem entre eles cometendo um pecado que nem entre os gentios, entre os pagãos, era aceito aquele tipo de pecado. Então, olha que ponto chegou, né? A questão com o mundo, a sabedoria do mundo, a ciência da carne, a carnalidade ficou tão grande que eles nem ao menos se entristeceram com um pecado tão grave que trazia desonra ao Senhor, a eles mesmos, à Assembleia, e mesmo assim não havia nem tristeza acerca desse ponto. Então, é um ponto, né, para a gente se pensar, refletir, que realmente, principalmente quem está na posição, né, de líder, de mestre, de que está ensinando, pode, infelizmente, cair nesse erro de buscar a aprovação do mundo, de buscar um lugar no mundo, né, e não o verdadeiro louvor, que é o louvor de Deus. Irmãos, eu achei interessante, né, o que Isaac trouxe, porque essa questão de não buscar a aprovação do mundo, né? Eu achei interessante porque até lembrei de uma passagem que tem em Pedro, né? 1 Pedro, no capítulo 2 versículo 15, que eu creio que tem tudo a ver com o que o irmão Isaac falou, né? Se o irmão quiser colocar aí, é 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. E aí, como o irmão estava falando, né, o assunto aí do primeiro versículo, né, acabei saindo aqui, deixa eu voltar de novo. Primeiro capítulo aí do nosso capítulo, né,
primeiro versículo. Eu creio que fala justamente isso, né? O primeiro versículo aí. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, né? E dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, então, eu creio que tem uma referência aí. Boa noite, irmãos. Consegue me ouvir? Sim, Michel. Eu tentei ativar o microfone do notebook e não estava indo de jeito nenhum. Eu estava tentando falar e não estava indo. Aí eu entrei aqui pelo celular. Eu vou deixar o celular aqui usado como microfone. Então, sobre a fala dos irmãos, tem um ponto também que eu quero ressaltar, que é justamente aí no capítulo 4, o versículo 6, que diz assim: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Se o irmão Jefferson puder grifar essa parte aí, a partir do aprendais a não ir além do que está escrito. Que aí é a orientação que o apóstolo Paulo traz, porque ele é um fundamento muito importante, porque quando qualquer salvo, qualquer cristão, ele começa a seguir um rumo onde ele está indo além daquilo que já está escrito, que já foi escrito por Deus para nossa orientação, ele se perde. Independente do que seja. Se não está escrito aquilo ali, aquele fundamento ao qual o cristão está na prática, ele vai se perder ali no seu testemunho, na prática, no dia a dia, tanto para si mesmo quanto para afetando até os irmãos, a assembleia, porque não tem fundamento, fundamento aos olhos de Deus. Que aí não é por acaso que antes desse capítulo, no capítulo 2, fala sobre a questão da sabedoria, a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. Ora, a sabedoria de Deus é aquilo que já está escrito por ele. E a sabedoria dos homens é qualquer coisa que sai de rumo disso que já foi revelado por Deus. E aí um outro versículo que eu lembrei também é 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. O irmão Leone citou um versículo nesse próprio capítulo, e mais acima, justamente no verso 3, traz também um fundamento muito importante para a gente. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha aí. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Esses são os dois pontos aqui onde Deus nos revela que já foi tudo revelado, não tem nada o que esconder mais da gente do que compete aí a vida e a piedade. Então, seguindo por essa lógica dessas duas características, essa atitude de orgulho, de soberba, por exemplo, isso pode trazer muitas práticas, né, com base no orgulho. E uma delas, que é justamente o que o apóstolo Paulo cita lá no capítulo 4, é se ensoberbecendo, deixa eu ver aqui. No verso 6, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro, comprar partido. Ou, por exemplo, um irmão ficar ajudando, expressando o julgamento contra outro irmão,
que está fazendo alguma coisa ou que está deixando de fazer, né? Por exemplo, o irmão está usando e tá fazendo isso na Assembleia porque ele quer isso, ou porque ele quer tal coisa, ou quer chamar atenção, ou aquilo ali vem de Deus mesmo, ou não vem. E aí trazendo esse julgamento assim a público, e fazendo com que irmãos fiquem contra outros e fiquem comprando partido de quem está certo e de quem está errado. Então, por que a confusão nasce daí? Porque o irmão, o cristão, ele está colocando um fundamento que não está escrito. O que está escrito aí, que é justamente no capítulo 4, é que Deus irá julgar as intenções de cada um, né? Aí, ó, o verso 5 aí. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, olha só essa parte, os desígnios dos corações, a intenção do coração. Deus sabe muito bem o porquê cada um faz ou não faz alguma coisa para ele, ou se faz realmente para ele ou com outras intenções, né? Que aí um dos irmãos aqui citou a questão de ser percebido, de ser notado, mas também pode ter outros aspectos, né? Questão financeira, seguidores e tudo mais, que isso já estava acontecendo no início da igreja, onde o apóstolo Paulo diz em Atos, né, antes dele ser preso, de que outros chegariam para tentar ter seguidores, iriam mudar ali os ensinamentos para ter seguidores e atrair pelo ouvido, porque seria agradável as coisas que se diria. Então, Deus, ele sabe a intenção do coração de cada um. Nós não podemos saber, nós não sabemos. Nós não temos essa capacidade, pois não temos a deidade de Deus, essas características que só compete a Deus ter, né? Agora, o que Deus nos instrui é a gente ver a prática externa e analisar muito bem, porque, como os irmãos disseram, no capítulo 5 já vai ter ali algo de um julgamento de um dos que estavam ali na Assembleia e que precisava de uma disciplina. Então, isso pode ser julgado, porque isso envolve prática. Isso é uma coisa que é feito externamente, né? Diferente de julgar alguém pelo desígnio do coração, por exemplo, porque nenhum de nós tem essa capacidade de ver a intenção do coração de ninguém, só Deus. Então, esse é o perigo da gente querer ir além do que está escrito. Então, se a gente obedecer a Deus de acordo com sua palavra, seguindo a sua sabedoria e não a nossa sabedoria, que para nada serve, e a gente aproveitar bem, sabendo que Deus já nos deu tudo o que tem a ver com a vida e a piedade, tudo foi revelado para a gente na palavra, nós vamos crescer aí em comunhão com Deus, crescendo também na sã doutrina e assim entendendo cada vez mais o amor de Deus por nós, né? O amor e a graça, que o apóstolo Paulo cita tantas vezes aí em Coríntios. Até aqui, irmãos. Obrigado. Ok, irmãos, chegamos aqui no nosso horário. São 9h, 21h, melhor dizendo, e 2 minutos. A não ser que o irmão ainda tenha algo, né, dentro aí do assunto. Se não, vamos estar aqui encerrando. Tudo ok aí, né, irmãos? Beleza. Tá aqui tirando a gravação.